A Teologia da Libertação, uma nova leitura da problemática humana em função da qual políticos religiosos ou religiosos políticos pretendem engrossar a caminhada dos oprimidos. No vídeo de hoje, um texto escrito por César Gama Ferreira e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1980. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A teologia da libertação, a nova voz do pensamento católico na América Latina, assumiu forma especulativa e socioanalítica a partir de uma conferência religiosa realizada em Medellín, na Colômbia, em 1968. Esse movimento tornou-se hoje a mais ousada filosofia dos religiosos latino-americanos, pois apoia suas diretrizes no ideário marxista e na concepção de uma revolução total e irrestrita nas estruturas sociais, culturais e políticas do quadro regimental latino-americano. Evidentemente, o assunto desencadeia-se gradualmente. Um de seus defensores caracteriza o assunto. A teologia da libertação é o marxismo dos pobres. Leonardo Boff, figura importante da nova teologia, também se expressa. A teologia da libertação finalmente tenta articular uma leitura da realidade a partir dos pobres e no interesse da libertação dos pobres. Em função disto, aciona as ciências do homem e da sociedade, medita teologicamente e postula ações pastorais que ajudem a caminhada dos oprimidos. Verifica-se, portanto, que o assunto é extremamente delicado. Nas linhas que se seguem, exporemos em síntese os aspectos principais dessa conturbada teologia. O peruano Gustavo Gutierrez foi o iniciador dessa teologia. Posteriormente, outros nomes surgiram na propagação da mesma, entre eles o já citado Leonardo Boff. Este explica que a reflexão é o principal fator para a compreensão da corrente teológica que visa preliminarmente o problema do equilíbrio social, onde a vítima central é o pobre, que representa uma classe impiedosamente explorada pelo capitalismo em voga. O interesse principal da teologia da libertação é criar uma ação da Igreja que ajude efetivamente os pobres. Apesar das polêmicas que vem causando, a teologia da libertação tem sido sobejamente difundida e apoiada por movimentos direto ou indiretamente ligados aos ideais de libertação. Seus principais agentes de implantação estão, na sua maioria, dentro do clero católico romano. Eles dizem: em sua instância simbólica, a Igreja deve ser libertadora, tentar articular sua catequese litúrgica, ação comunitária e intervenções na oficialidade no sentido da libertação. Então, acerca das comunidades de base, Abraão de Almeida registra: existem cerca de 150 mil organizações deste tipo, sendo 80 mil só no Brasil, localizadas principalmente nos estados do Norte e Nordeste. Tais comunidades funcionam basicamente como o mutirão da libertação. Em sua maioria católicos, promovem reuniões em suas próprias casas e questionam coletivamente os problemas sociais que os afligem, subordinados aos ideários da libertação. Há nisto tudo a supervisão, orientação e apoio da Igreja Católica, que vê nesta iniciativa o estímulo à compreensão definitiva dos princípios da teologia da libertação. Então, apregou-se que nas comunidades de base
o transcendental torna-se acessível. Então, outras entidades também se ocupam no incentivo ao interesse comum da libertação. Movimento de Educação de Base, o MEB, Ação Operária Católica, Juventude Universitária Católica e Juventude Estudantil Católica. Católicos progressistas. A teologia da libertação, ela nasceu dentro da própria estrutura católica. Seus apologistas são católicos e o poder de iniciativa é católico. Porém, por se tratar de uma ideologia aliada a propósitos políticos, a ala conservadora da Igreja Romana não lhe tem dado apoio. Os conservadores argumentam que o tipo de libertação pregada pelo clero progressista na América Latina não corresponde à mensagem da Igreja Católica, citado no livro Tratado de Teologia Contemporânea de Abraão de Almeida. Então, os defensores da libertação têm ativado todos os seus mecanismos de defesa através de livros e artigos veiculados na imprensa diária. Então, afirmam, em suma, que todos os temas da teologia possuem uma dimensão social e utópica que, em um contexto sociopolítico, deve ser resgatada e servir ao processo de libertação. Puebla, cidade mexicana, foi palco de importante conferência latino-americana, onde a teologia da libertação se destacou, dentre outros assuntos, já que foi analisada à luz do contexto latino-americano. Então, a indefinida posição papal efetivou a discórdia entre os partidos. O pontífice não condenou e tampouco favoreceu a nova teologia. Não obstante, Puebla revigorou o assunto, dando-lhe conformidade com as perspectivas socioeconômicas da América Latina. Posição evangélica. O pensamento evangélico, ele não está omisso ante a ameaça da nova ideologia. Cremos que a Bíblia encerra a verdadeira mensagem libertadora para o homem na presença de Jesus Cristo. Então, a verdadeira libertação não camufla ideários políticos. O erro judeu foi esperar um Messias político que arrebataria o poder ao Império Romano mediante uma revolução social. Admitimos a existência de conflitos sociais, desequilíbrio em nossa economia ou mesmo em nosso continente. Todavia, entendemos que a Igreja de Jesus Cristo não pode regenerar o homem pela equação dos problemas sociais, pois estes são apenas o resultado de uma sociedade decadente, o fruto imediato de consciências turbadas e de homens isolados da comunhão com Deus. Então, as questões sociais podem e devem ser resolvidas, mas somente pelas fontes credenciadas para tal. Então, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 3, do 1 ao 2. Então, tentar transformar a sociedade sem a experiência própria da transformação é inútil. Mas se cada cidadão se conscientizar do fato de que Deus o ama e que Jesus Cristo, seu Filho, o purifica de todo pecado, haverá corações novos, logo, uma sociedade ajustada. César Gama Ferreira, Jornal Mensageiro da Paz, agosto de 1980.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.